se o mercado vai subir, se o mercado vai descer, é, o que que, o que que você tem, né, de fato, o que fazer. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar, tá, toda a minha visão, como que eu planejo, de fato, a minha semana, como que desde domingo, né, hoje é domingo, dia 14, se eu não me engano, e E como que eu faço, né, a minha projeção para a semana? O que que eu busco, né? O que que o mercado está me mostrando? Se de fato ele vai ter ali uma tendência de alta, se de fato ele vai ter uma tendência de baixa, né? Que vai ser majoritária, né? No caso. Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo EURUSD. E isso serve para qualquer par de moeda, tá? Tanto para Forex, quanto para índices, quanto para moedas, né? Ouro, e etc. E qual que vai ser, né? O que que o mercado ele tem ali para nos proporcionar para a gente conseguir fazer essas operações durante a semana. Bom, vamos começar lá do zero, tá? Eu quero começar do zero com vocês aqui para você ver de fato como eu mapeio o mercado. Obviamente que algumas das coisas aqui eu não faço toda semana, porque como a gente já está praticamente na metade do mês, eu já sei claramente o que que o preço ele vai fazer durante esse mês, né? Qual que é o alvo dele, e ele já está próximo, né, de completar esse alvo. Porém, eu vou fazer desde o começo aqui para você entender que a direção do mercado ele é muito mais importante do que qualquer gatilho de entrada, do que qualquer ponto de entrada. Por quê? Porque quando você tem uma direção clara do mercado, para onde que o preço vai, obviamente que você sempre vai esperar as melhores oportunidades para ir a favor daquele movimento. E quando a gente, no decorrer dessa aula aqui, você vai ver sobre o que eu estou falando, ok? Então vamos lá. Antes de tudo, eu começo a fazer a minha análise mensal, tá? Muita gente te ensina sobre daily bias, né? Sobre analisar o que que vai acontecer no dia ali. E isso é muito importante quando em temporalidades maiores você também já sabe o que que vai acontecer. Por que que, obviamente, nas nossas operações a gente não fica olhando em temporalidades tão grandes assim, né? Obviamente que a gente vai olhar ali um SRT em 4 horas, em 6 horas, mas as nossas operações sempre vão ser em 15 minutos, porque quanto maior a temporalidade, maior a força do mercado, tá? Maior vai ser o movimento dele. Então vamos lá. Em um mês, eu costumo procurar uma CRT ativa. O que é CRT? CRT é de fato aonde o algoritmo ele tem que trabalhar dentro de uma R, né? Que a gente chama de Rs, né? Ou canal ali o canal do algoritmo para ele poder fazer as suas movimentações. Bom, sempre eu procuro uma R ativa, sempre da esquerda para a direita, para mim vai ser mais importante, tá? Como assim? A vela que está à esquerda de tudo, ou seja, de todo esse movimento aqui, a vela que está mais à esquerda é essa daqui, ok? Então, ela está mais à esquerda, para mim, de fato, ela é a mais importante, ok? Sendo quando se é feito um Tarta Sweep nessa vela, nos indicando o alvo para onde que o preço vai depois disso. Ou seja, aqui eu tive um Tarta Sweep, tá? Vamos colocar aqui de uma outra cor para você ver melhor. Vamos colocar aqui de azul para você ver. Então, eu tive esse Tarta Sweep aqui, me indicando que o preço agora, de fato, ele fez essa manipulação e ele vai querer fazer o movimento oposto, ele vai querer fazer o movimento contrário ali. Como que eu consigo entender que essa R aqui, da esquerda para a direita, para mim é a mais importante, sendo que ela já chegou próximo daqui e subiu de novo. Então quer dizer que a tendência, de fato, ela trocou de baixa para alta? Não necessariamente. Por quê? Aqui na minha visão, eu só vou entender que essa tendência de baixa, né, de fato, essa R que está ativa aqui, ela vai ser cancelada a partir do momento que um novo candle fechar acima dessa zona aqui, ok? Então, como você pode ver aqui, antes dela completar esse movimento, antes dela vir completar isso aqui, eu tive um novo Tarta Sweep, tá? Então, eu tive uma nova ativação do preço, ou seja, esse candle tomou aqui a mínima do candle anterior e ele iria buscar essa máxima, né, para completar essa CRT aqui. Então, como você pode ver, fez um Tarta Sweep aqui desse candle anterior, ativou essa R e o algoritmo veio e completou todo esse movimento aqui. Por que que esse preço não fechou aqui acima?
Porque a vela da esquerda para a direita, para mim, é mais importante. Essa linha aqui, né, na verdade, essa zona, a gente chama de zona de PDM, tá? Que é o Preview Daily Model. O que significa isso? Significa que essa zona aqui, né, que é aonde foi essa máxima desse candle, dessa R da esquerda para a direita, para mim ainda já está ativado. Então, desde que o preço ele não termine acima dessa zona, ainda de fato, obviamente, o meu preço com a força vendedora para o algoritmo vir completar esse movimento aqui, que isso aqui seria o meu doll, né? Ou o meu target em temporalidades mais altas. Obviamente que eu não vou esperar todo esse movimento aqui, isso é para você entender e saber mapear para onde que o preço vai desde temporalidades mais altas. E aí, como você pode ver que esse candle aqui, né, que é onde ele completou essa R, então vamos desenhar essa R aqui, ok? Aonde ela foi completada, vamos colocar aqui, ela foi completada, finalizou dentro da R da esquerda para a direita e ainda terminou dentro da R anterior. O que significa isso? Significa que ele completou, tá? Ele completou essa R de alta, criando uma nova R de baixa, tá? Por quê? Porque, lembrando que a gente está em um mês aqui, somente para você entender como que eu consigo visualizar para onde que o preço vai e até onde o algoritmo ele tem que completar o seu trabalho, tá? Então aqui, essa vela mensal, ela terminou dentro da vela mensal anterior e também terminou dentro da minha R que está ativa, que a minha R da esquerda para a direita é a mais importante. Por isso que o preço, ele fez todo esse movimento e caiu aqui. Primeiro ponto é, por que que ele não completou, né, novamente, essa R daqui de baixo, tá? Que a gente tinha isso como alvo. Primeiro ponto é que ele já chegou em 50%, tá? Dessa R anterior, ou seja, 50% a gente já consegue, teoricamente, prever que esse movimento aqui, ele tem que fazer sim ou sim, para poder completar isso aqui, e depois disso pode criar uma nova R pendente, o que aconteceu aqui. Então, por que que essa vela não veio e completou esse alvo aqui? Porque essa nova vela mensal fez um Tarta Sweep na vela anterior com o alvo do algoritmo aqui em cima, tá? Então, o nosso próximo alvo ativo nesse momento, que é onde ele tem que buscar, ele vai buscar no mínimo esse preço aqui de cima, aonde está essa linha aqui. Vamos colocar isso aqui como nosso doll, ok? Então, em um mês, eu já consigo entender a minha tendência majoritária, aonde que, de fato, o preço ele tem que ir até esse momento, e eu consigo entender aonde o preço ele está atualmente, para ele poder buscar, o algoritmo completar isso aqui, para poder, ou, de fato, ele vai completar isso aqui e vai cair para buscar esse doll aqui embaixo. Lembrando que a gente está em vela mensal, isso aqui pode demorar muito tempo, mas somente para você entender que a mesma coisa que acontece em um mês, acontece em 15 minutos, tá? O mercado ele é fractal. Porém, a gente tem que ir trabalhando conforme aonde o preço ele está atualmente. Então, essa R aqui, tá? Essa R para mim aqui, nesse momento atual, ela é a mais importante, ok? Por quê? Vamos colocar aqui. Por que ela é mais importante? Porque o preço, sim ou sim, ele vai ter que completar esse objetivo aqui. Então, ele vai completar isso aqui. E aí a gente tem algumas informações. Primeiro ponto é, ele pode muito bem completar esse objetivo aqui e continuar caindo. Por quê? Porque essa vela aqui é a minha R principal. Ok? Segundo ponto é, ele pode finalizar acima disso aqui. Se ele finaliza acima dessa linha preta, né, que seria essa R atual, e acima do meu PDM, que é a minha R principal, aí sim, teoricamente, a minha tendência mudou. Ou seja, essa R aqui, ela está invalidada. Este movimento está invalidado, ok? Então, o que acontece? Um exemplo. Imagina que essa vela fecha hoje, essa vela mensal aqui fecha hoje. Então, a gente tem esse máximo aqui. Se a nova vela mensal busca isso daqui, né, esse máximo aqui, e volta aqui para baixo, significa que ele não necessariamente precisa buscar esse doll, porque o meu alvo maior é aqui embaixo, tá? Só que isso é uma coisa muito mais complexa e eu não quero passar aqui nesse vídeo para você. Só quero que você veja como que de fato o algoritmo trabalha. Então, aqui no mensal, a gente já consegue ter uma visão de que ele já chegou nesse último quadrante do preço aqui, tá? E outra aula a gente pode falar sobre quadrantes, ok? Ele chegou no último quadrante dessa R aqui,
Isso me indica que ele chegou no último quadrante, ele não completou a R. Significa que ele teve um pequeno retrocesso, né? Isso aqui a gente chama de compras grátis, porque ele vai buscar esse alvo aqui de cima, beleza? Show! Então, em um mês, eu sei que o preço ele tá de alta. Eu sei que, de fato, ele tá querendo completar esse objetivo aqui que a gente chama dessa R pendente, tá? Quando não é completada, é uma R pendente. Quando se forma uma nova R, é uma R reiniciada, ok? Beleza. Depois disso, a gente poderia baixar em outras temporalidades também, mas eu vou baixar nas temporalidades mais óbvias para você entender. Eu vou vir aqui em uma semana. Em uma semana, o que eu consigo entender aqui? Eu já sei que a gente tem esse objetivo aqui em cima, aonde o preço ele tem que buscar. Esse é o primeiro ponto, que é onde eu tenho uma R pendente para poder completar. Segundo ponto essa vela aqui semanal, ela terminou por cima dessa outra vela aqui, da vela anterior. O que isso significa? Significa que ele vai continuar fazendo o movimento. Ele vai continuar essa tendência. Até onde, Zeforex? No mínimo até o topo do candle anterior. Ou seja, quando nascer a próxima vela semanal que o mercado vai abrir daqui a pouco, ele pode muito bem vir apenas buscar essa máxima desse candle aqui e depois retroceder. Por quê? Porque de fato a gente está em uma tendência majoritária de queda, tá? Porém, como ele já está próximo, tá? Ele já está próximo aqui dessa R mensal, muito provável que ele vai vir aqui, vai tomar esse máximo, vai tomar esse dó aqui, e aí sim, se ele quiser cair, ele vai cair a partir daqui de cima, não a partir daqui, ok? Se ele cair a partir desse momento aqui, então, se ele vier até essa máxima aqui, tomar essa máxima e cair, não significa que já mudou a tendência, tá? Ele pode vir essa semana fazer essa mínima aqui, para depois ele vir buscar isso aqui, e aí sim continuar caindo. Lembrando que estamos em temporalidades maiores. Porém, isso para mim, teoricamente, como eu opero intraday, que é todos os dias, não necessariamente eu preciso de um movimento tão grande assim, ok? Beleza. Então, eu já tenho aqui o meu dólar mensal. Na semana, eu sei que, teoricamente, o preço, esse candle terminou acima do candle anterior, me mostrando tendência, me mostrando continuidade de movimento e, no mínimo, tá? No mínimo que o preço vai ter que buscar antes de fazer qualquer outro movimento é buscar esse máximo aqui, beleza? Jogamos agora, vamos jogar para 5 dias, né? Para 5 dias eu não consigo ver nada, tá? Então no máximo que eu consigo ver esses objetivos alcistas aqui. Vamos descer para 3 dias, 3 dias mais do mesmo. Ele chegou no último quadrante aqui, então ele de fato vai querer tomar pelo menos essa máxima aqui. Abaixamos para um dia. Em um dia, a história já começa a ficar um pouquinho diferente, tá? Beleza, mesmo sabendo que esse candle aqui, mesmo que ele terminou pequeno, porém, esse candle diário, ele finalizou por dentro dessa vela aqui. Isso se chama inside candle. Por quê? Se a gente olha da esquerda para a direita aqui, essa vela aqui no diário é a vela mais importante para mim, teoricamente, porque ela é o candle da direita, né? Da esquerda, desculpa. Então, essa aqui é a última vela, então essa aqui é o candle da esquerda. Sabendo disso, eu não tenho nenhuma tomada de liquidez, nem na parte de cima, nem na parte de baixo. Ou seja, em um dia, eu não tenho tanta informação. Por quê? Porque a gente está em um inside candle. Mesmo sabendo que eu tenho dólar alcista. Eu sei, teoricamente, que o preço ele vai buscar novas tendências de alta. E com isso eu vou abaixando temporalidade até eu achar o meu momento exato para me fazer as minhas compras nesse caso aqui, tá? Abaixamos para 12 horas. Em 12 horas, eu também tenho um inside candle. Então, se a gente olha da esquerda para a direita aqui, eu não tenho nenhum máximo, nenhum mínimo tomado. Se eu olho a próxima vela, na próxima vela, o que aconteceu aqui? O preço tomou a sua mínima e veio e completou aqui o seu CRT, tá? Ele completou o seu objetivo aqui. Ou seja, também temos inside candle, mesmo sabendo que temos objetivos alcistas. Porém, nesse momento aqui, eu não posso tomar nenhum tipo de operação, porque a probabilidade é mais baixa, mesmo sabendo para onde que o preço vai. Com isso, eu vou baixando novamente, deixa eu apagar isso aqui, eu vou baixando novamente meu preço para 8 horas. Em 8 horas, eu tenho mais do mesmo, então também tem esse side candle, só que em 8 horas, ele tomou essa máxima aqui. Ou seja, se ele tomou essa máxima aqui,
Teoricamente, ele teria que vir para buscar essa mínima aqui, ok? Para completar esse CRT. Só que lembra, o que é mais importante para mim é o que vem da esquerda para a direita. Esse preço aqui, ele está muito à direita. Ou seja, eu tenho que buscar coisas mais à esquerda para me dar uma confirmação mais clara, tá? Eu venho para 6 horas. Em 6 horas, o que eu tenho aqui em 6 horas? Da esquerda para a direita, eu tenho uma nova R aqui para poder abaixar. Concorda comigo? Ou seja, eu tive esse Tarta Sweep aqui. Olha só, eu tive esse Tarta Sweep aqui, né? Ativando esse candle, tá? Então deixa eu marcar com a linha aqui para ficar mais claro para vocês. Esse candle aqui tomou o Tarta Sweep, teoricamente ele teria que vir para poder buscar esse alvo aqui. Ainda está ativo esse alvo? Sim. Mesmo sabendo que a tendência está de alta? Sim. Por quê? Porque o preço ele pode retroceder para depois ele continuar subindo, tá? Mesmo sabendo que o alvo dele é aqui em cima. Porém, ele pode fazer outros movimentos para poder manipular a massa, né, de fato, e depois ele fazer esse outro movimento. Porém, o que eu tenho aqui de informações? Eu tenho agora que buscar em temporalidades menores alguma coisa que está alinhado com o meu objetivo de alta. Ou seja, em 12 horas eu não vejo nada, em 8 horas eu não vejo nada, em 6 horas eu tenho uma R de baixa, tá? Porém, eu preciso buscar alguma coisa que está alinhada com compras. Eu não quero fazer vendas nesse momento. Por quê? Porque minha tendência maior está de alta. Posso fazer, Zeforex? Pode, mas eu prefiro buscar compras que a minha probabilidade vai ser muito maior. Ou seja, isso aumenta a minha chance de acertar mais as minhas operações, ok? Abaixo aqui para 4 horas. Em 4 horas, o que eu consigo ver? Em 4 horas, eu tenho também, tá? Eu tenho também uma nova R para poder descer. Então, se eu pego isso aqui, em 4 horas, fiz aqui, teve esse Tarta Sweep. Olha só que interessante, ó. Vamos por partes, tá? Vamos por partes. Isso aqui para mim, ó. Isso aqui para mim foi tomado, tá? Na minha visão e na visão do algoritmo, esse preço está assim. Obviamente não existe, ok? Mas na minha visão ele está assim. Por quê? Porque isso aqui é uma SMT ou alguma divergência, um failure swing em outras temporalidades, em outras paridades. Ou seja, ele veio e completou. Fez esse Tarta Sweep e completou esse movimento aqui. Logo em seguida, a gente teve uma nova R para poder subir. Como você pode ver, a R estava alinhada ou não com o meu objetivo de alta? Sim. Então, dessa forma, olha só, a diferença desses candles para baixar com esses candles para subir. Ou seja, isso já me mostra que a força compradora aqui é muito maior. O algoritmo ele trabalha muito mais forte para fazer compras nesse momento, não fazer vendas. Ou seja, eu vou esperar momentos que estejam a favor do meu objetivo final. Show? Então, sabendo que em um dia ele tem que tomar esse máximo aqui, eu tenho essa R aqui de um mês e eu tenho esse outro PDM aqui também de um mês, eu sei que o preço, teoricamente, a força dele maior é de compra. Então, o que nesse momento, tá? O que nesse momento eu vou esperar? Aqui a gente já está em temporalidade de 4 horas, é uma temporalidade que eu gosto de operar ela, né? Buscar as minhas operações, por quê? Porque dentro dessas sessões de 4 horas, eu já consigo ver os meus horários operacionais, aonde, de fato, o algoritmo ele vai fazer uma expansão maior. Se a gente olha aqui, ó, essa vela é a vela das 9, uma das velas que eu mais gosto de operar. Existem 3 horários aonde o algoritmo ele vai fazer a sua maior expansão, tá? A vela das 1, a vela das 5 e a vela das 9, aonde vai ter o maior movimento dentro do mercado, dentro do dia, beleza? Então, você pode ver aqui, essa vela das 9 foi o maior movimento aqui de todos esses dias. Bom, então o que eu, particularmente, eu vou esperar para essa abertura de mercado, para esse começo de semana? Bom, primeiro ponto é que esse mínimo aqui seja tomado, tá? Lembrando que, se a gente levar em consideração essa R aqui, é uma R que está ativa, ou seja, o algoritmo, primeiro ponto, ele pode vir buscar isso aqui para poder subir. Segundo ponto, ele não precisa completar isso aqui se o próximo candle de 4 horas tomar esse mínimo aqui, desse candle anterior, e ficar alinhado para poder subir.
tá? E é isso que de fato eu espero. Por quê? Porque como teoricamente eu sei que o algoritmo ele vai buscar essa máxima aqui, ou ele tem que buscar essa máxima primeiro, porque o preço ele nunca vai fazer um movimento grande sem tomar um máximo ou uma mínima do candle anterior em temporalidades maiores, tá? Então, o que eu vou esperar? Eu vou esperar que esse novo candle de 4 horas tome esse máximo aqui, finalize por dentro dele, para me gerar, teoricamente, uma CRT ativa. Vou fazer um desenho aqui para você ver. Eu preciso que pelo menos isso aqui aconteça. E é o que, teoricamente, eu vou esperar, tá? Deixa eu trazer isso aqui para cá. Beleza. Que é o que eu vou esperar, fazendo esse Tarta Sweep aqui, né? Criando essa nova R pendente com esse objetivo aqui, que esse aqui teoricamente vai ser o primeiro objetivo dele, porém, ele já vai estar alinhado com a minha máxima. Ou seja, eu sei que eu já vou ter um objetivo operacional aqui e eu sei que eu posso colocar um segundo alvo aqui em cima. Óbvio que terceiro alvo aqui em cima, porém, isso aqui está muito longe, né? Isso aqui está praticamente 43 pips, né? De fato, isso aqui pode acontecer em um único dia, né? Todo esse movimento aqui em um único dia. Porém, eu não preciso desse movimento todo. Eu só preciso achar para onde que o preço vai para mim poder tomar as minhas operações. Então, isso que eu espero desse próximo candle, que ele venha aqui, faça esse Tarta Sweep, ou pode acontecer também que venha, cria um novo candle de baixa aqui, cria esse novo candle de baixa, nasça um próximo candle de 4 horas, faça, né, esse Tarta Sweep. Eita, vamos lá. Que faça esse Tarta Sweep nesse candle anterior, sempre o candle anterior, tá? Sempre o candle anterior. E aí, criando essa nova R a favor do meu objetivo maior, né, que é o meu doll de alta, tá? Exatamente isso aqui. Então, é isso que eu vou esperar para essa abertura de mercado, de fato. Então, eu preciso saber, né, esperar essa tomada de liquidez em 4 horas. Então, ou seja, na minha visão, tanto para o euro, quanto para o GBP, quanto para o Shao, a gente está em tendência de alta. Só eu que vou fazer análise apenas do euro aqui para você ver, senão a gente vai demandar muito tempo aqui. Ou seja, ok? Então, em 4 horas, para mim, teoricamente, é uma das temporalidades mais importantes. Então, é isso que eu vou esperar. Então, eu espero que essa mínima aqui seja tomada, tá? Para depois me dar confirmações em temporalidades menores para me poder fazer compras, ou sucessivamente, como eu fiz no desenho aqui. Ou nasça uma nova vela, complete esse objetivo aqui embaixo, né? Complete esse objetivo aqui. Eita. Enfim, complete esse objetivo para depois alinhar um novo candle a favor do movimento de alta, que é o meu movimento mais forte. Ou seja, a minha visão para esse começo de semana é de alta no EURUSD. Então é dessa forma que eu consigo identificar. Por quê? Porque isso aumenta a minha probabilidade de acerto, isso aumenta a minha força, ou seja, eu não vou pegar operações contra a tendência, eu não vou pegar operações curtas, eu vou sempre estar pegando operações a favor da força, a favor do objetivo e, teoricamente, sabendo, de fato, para onde que o algoritmo ele quer trabalhar. Ou seja, o meu primeiro alvo da semana vai ser esse alvo aqui de cima, tá? Então, esse aqui vai ser o meu primeiro target. Pode ser que o preço caia, venha aqui embaixo, né? Depois ele queira fazer esse movimento. Claramente ele pode fazer isso. Só que na minha visão, o algoritmo ele tem que completar objetivos de alta para depois sim fazer um movimento maior de baixa. Lembrando que tudo que vier antes de completar isso aqui ou isso aqui não é reversão de tendência, é apenas o algoritmo fazendo manipulações, tirando a massa para depois ele fazer todo esse movimento. Ou seja, antes dele fazer um movimento verdadeiro, ele vai tirar a maioria das pessoas das operações, ok? Então, essa aula foi uma aula um pouco maior, um pouco mais
ensinando um pouco mais a minha visão. Obviamente que tem muito mais coisas em cima disso aqui, gatilho de entrada, horário operativo, confirmações de entrada em times menores, muito mais coisas, porém, somente com isso aqui você já consegue ter uma visão absurda do mercado e você vai começar a enxergar e saber de fato para onde que o mercado ele está indo durante a semana inteira. E não ficar preocupado, agora já mudou a tendência, será que eu vou vender agora, será que eu vou comprar agora? Não, você já vai ter alinhado desde o começo da semana qual que é o movimento mais forte do mercado, ok? Então espero que vocês gostem, não deixe de seguir no Instagram, ok? Não deixe de seguir no Instagram, zforex_, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu anotar aqui, vou deixar na descrição do vídeo também para vocês. Não tá dando para poder escrever, mas é zforex_, que é o Instagram, aonde eu passo as operações diárias, onde eu passo gatilhos de entrada, onde eu falo um pouco mais sobre a mentoria, caso você queira aprofundar, enfim, todas essas coisas, ok? Então, esse é o vídeo, esse é um dos vídeos mais importantes que eu trouxe aqui para o canal, porque a minha visão é aquilo que de fato eu busco para me poder fazer as minhas operações e também mandar para os meus alunos dentro da mentoria, ok? Então tamo junto, vamos para cima e uma ótima semana de operações para todos.